estratégia do dia, o podcast original da Bloomberg Linha. Imagina você tentando segurar uma barragem com um balde furado. Agora troca essa água por dólares e o balde pelo peso argentino. É mais ou menos isso que o governo Milei está tentando fazer por lá. Mesmo com o Tesouro dos Estados Unidos entrando em campo e prometendo até dobrar o resgate financeiro da Argentina, o mercado parece dizer: legal, mas a gente ainda não acredita. Juros a 157%, corridas ao dólar e um Trump já avisando que pode pular fora se Milei perder as eleições. Então hoje a gente fala sobre essa nova tentativa de salvar o peso argentino e porque para muitos argentinos essa história já parece um remake que todo mundo já sabe como termina. Então, história bem interessante aí pra gente discutir no dia de hoje. E sabia também que parece que o futuro elétrico da GM perdeu a bateria? Sim, a montadora que há poucos anos prometia liderar a revolução dos carros elétricos, agora tá freando. Literalmente. A GM e sua parceira sul-coreana, a POSCO Future, decidiram suspender a segunda fase de uma fábrica de materiais para baterias lá no Canadá. Uma decisão que acabou derrubando também um projeto da brasileira Vale, que iria fornecer o sulfato de níquel usado na produção desses componentes. O motivo para isso, a demanda por veículos elétricos esfriou, e as novas regras dos Estados Unidos tornaram esse mercado menos atraente. Então, no episódio de hoje, vamos falar também sobre o que está por trás dessa guinada, o que fez a GM desacelerar, como que isso afeta a Vale, e se essa é só uma pausa ou um sinal de que o mercado de carros elétricos está mesmo entrando em marcha lenta. E eu já bati a minha cota de trocadilhos aí com o carro. Prometo que eu não faço mais nenhum. E, gente, antes de começar o episódio, lembrando que o Bloomberg Linha Summit 2025 tá chegando dia 27 de outubro em São Paulo, no Hotel W. É uma ótima oportunidade para conferir painéis sobre economia, política e inteligência artificial. Pois é, então você pode conferir aqui na descrição do episódio a agenda completa e, claro, comprar o ingresso com um preço promocional para vocês. Beleza? Ah não, peraí, antes uma coisa também. Claro, siga a gente. Muita gente ouve o podcast, mas não segue, isso não é legal. É só entrar no nosso perfil e colocar para seguir, assim você fica atualizado todos os dias do que acontece no Brasil e no mundo. Agora sim, meus caros amigos, vamos para o episódio. Bom, os argentinos estão cada vez mais convencidos de que nem mesmo uma enxurrada de dólares vinda dos Estados Unidos vai conseguir evitar mais uma desvalorização dolorosa do peso. O secretário do Tesouro americano, Scott Bessent, tem feito de tudo para segurar a moeda. Ele tem comprado pesos, dito que a moeda está subvalorizada e até tenta fechar um acordo privado com bancos internacionais para dobrar o tamanho do pacote de resgate da Argentina, que, como você deve se lembrar, já chegou a 40 bilhões de dólares. Tudo isso. Mas, mesmo com toda essa história, os argentinos continuam vendendo pesos em massa. A aposta é que o presidente Javier Milei vai acabar sendo obrigado a deixar a moeda se desvalorizar de novo, especialmente depois das eleições legislativas de 26 de outubro. E essa ideia ganhou força depois que os esforços para sustentar o peso fizeram as taxas de juros de curto prazo dispararem para absurdos 157%. Isso acabou drenando dinheiro para circular no sistema financeiro e ameaça provocar mais um choque numa economia que, vamos combinar, já vem sofrendo crises que parecem nunca ter fim. Um gestor experiente que atua há 3 décadas da Argentina, o Ezequiel Ancésio, disse o seguinte, em espanhol, mas eu vou traduzir aqui. Os anúncios de Bessent têm retornos descrescentes, cada vez duram menos. O mercado simplesmente não acredita nele, nem mesmo com o dinheiro que ele está colocando. Fortes palavras aí do gestor experiente. Depois de uma breve recuperação no fim de setembro, quando Bessent prometeu ajudar Milei, o peso voltou a cair. Desde o dia 29 de setembro, ele perdeu valor frente ao dólar em quase todos os pregões. E a confiança nos Estados Unidos também foi abalada nessa semana, quando Donald Trump deu a entender aí que pode retirar o apoio da Argentina se Milei perder as eleições. O comentário foi visto como uma forma de tentar influenciar o voto a favor do presidente argentino. A especulação de que a agenda de livre mercado de Milei pode perder força cresceu depois que o partido dele teve um revés nas eleições locais de Buenos Aires lá no mês passado. Isso só acelerou a desconfiança em relação ao peso, um movimento que já vinha de meses.
E olha só isso, nos 5 meses até agosto, os argentinos compraram o equivalente a 18 bilhões de dólares, o que dá mais ou menos aí 400 dólares por pessoa, segundo o dado do Banco Central. Os bancos dizem que a demanda por dólares continua firme, tanto de empresas quanto de pessoas físicas. Só para você ter uma ideia, os argentinos estão comprando cerca de 300 milhões de dólares por dia, isso de acordo com estimativas de mercado. O Tesouro Americano, por outro lado, não tem revelado quanto exatamente está intervindo no câmbio. O que se sabe é que essas intervenções até geram pequenas recuperações do peso, mas em vez de aumentar a confiança, acabam servindo de oportunidades para os investidores venderem ainda mais. Lúcio Arrocha, estrategista da StoneX, disse que uma nova desvalorização é praticamente inevitável. A dúvida agora é se a situação vai piorar caso o Milei perca as eleições e os investidores acelerem a saída dos mercados argentinos. Ele resume o cenário com uma frase bem direta: não há dólares suficientes no país para segurar a fuga de capitais que vem aí. E bom, a General Motors e uma parceira decidiram simplesmente interromper a segunda fase de uma fábrica de cátodos em Quebec, no Canadá. E essa decisão acabou resultando no cancelamento de um projeto importante da Vale. Lembra? A Vale brasileira? Pois é, eles estavam planejando uma planta de sulfato de níquel que seria usada para abastecer essa produção. Então, contexto, lá em 2022, a GM tinha fechado um acordo com a mineradora brasileira para comprar suprimentos de níquel. A ideia era fortalecer a cadeia de fornecimento de baterias para veículos elétricos, que é um dos principais focos estratégicos da montadora nos últimos anos. Mas, de repente, o cenário mudou. A demanda por carros elétricos ficou mais fraca do que o esperado, e as mudanças nas políticas dos Estados Unidos, que agora tornam esses veículos menos atraentes, fizeram as empresas repensarem seus planos de investimento. Essa revisão já aparece nas contas da GM, inclusive. A montadora anunciou nesta semana que vai registrar um encargo de 1,6 bilhão de dólares relacionados à sua retirada de parte do segmento de veículos elétricos. Olha, segundo a empresa, a reorganização da capacidade de produção desses veículos deve gerar perdas não monetárias e outras despesas de 1,2 bilhão de dólares. O restante dos custos está ligado aí ao cancelamento de contratos e à liquidação de acordos comerciais que já estavam vinculados a esses investimentos. Em um comunicado, um porta-voz da GM explicou que a estratégia de longo prazo da empresa continua sendo construir um negócio lucrativo de veículos elétricos na América do Norte. Mas, levando em conta a nova dinâmica do mercado, a GM e seus parceiros decidiram suspender a segunda fase do projeto, que é justamente aquela que previa o aumento da capacidade de produção de material catódico ativo. Essa decisão foi anunciada pela emissora canadense, a CBC, e envolve também a parceira sul-coreana da GM nesse empreendimento, que é a POSCO Future. Apesar desse corte, a primeira fase do projeto continua de pé e deve começar a produzir material para baterias de veículos elétricos já no ano que vem, segundo o porta-voz. Já a Vale, em um comunicado separado, disse que a decisão da GM muda seus planos. Como a montadora não vai precisar de sulfato de níquel por enquanto, a Vale Base Metals, que é a divisão responsável pelo projeto, vai encerrar a construção da planta de sulfato de níquel. Esse projeto, inclusive, tinha um custo estimado aí de 325 milhões de dólares canadenses, o que dá aí cerca de 231 milhões de dólares americanos. A cidade de Bécancour, onde a fábrica seria construída, vem tentando se posicionar como um polo de baterias para veículos elétricos, mas vários projetos na região foram adiados nos últimos meses. Um exemplo é uma planta de cátodos de mais de 1,2 bilhão de dólares canadenses, que seria construída pelo grupo sul-coreano Ecopro. Inclusive a Ford Motor chegou a fazer parte desse projeto, mas também acabou desistindo. E bom, eu sou o Alan Blanco, as informações são da Bloomberg News, e caso você queira me seguir em outras redes sociais, eu vou deixar aqui o meu Instagram na descrição. E chegou a hora mais interessante para mim aqui do podcast, que é a leitura de comentários do episódio passado. O Lucas Souza disse: estou muito curioso para ver como o mercado vai reagir a esse token do ouro e confesso que ansioso para investir também, tive um bom pressentimento sobre o ativo. Emily Albuquerque diz: obrigado pelos lembretes da coluna, eu já estava parecendo um camarão, inclusive eu esqueci de lembrar vocês hoje. Eu espero que vocês não tenham ouvido igual um camarão, arruma essa postura. Karine diz: obrigado por nos lembrar da postura, valeu, de nada. Isabel diz: a capacidade humana de modernizar tanto nos recursos naturais mais antigos que a humanidade utiliza me impressiona. Yasmin diz: comecei a falar para meus alunos que eles parecem uns camarões de tão tortos. Tá surtindo efeito, hein? Quando lembro, eles ajeitam a postura. Obrigada pela dica roubada.
Imagina, Yasmin, e feliz dia dos professores extremamente atrasado aí. Tamo junto. Gente, vou ficando por aqui. Muito obrigado pela audiência mais uma vez. A gente se encontra no próximo episódio. Até lá. Big beijo.